A Bíblia fala sobre a ira e oferece perspectivas valiosas sobre como lidar com esse sentimento intenso. A ira é uma emoção natural que todos nós experimentamos em algum momento, mas a Bíblia nos orienta a controlá-la e direcioná-la de maneira positiva. A sabedoria bíblica nos ensina que a ira precipitada é insensata e pode levar a consequências negativas. O livro de Provérbios nos adverte sobre a importância de sermos lentos para nos irarmos, pois a paciência e o discernimento são melhores do que agir impulsivamente com raiva. Em vez disso, a Bíblia nos encoraja a buscar a paz e a reconciliação rapidamente, evitando que a ira se prolongue e cause mais danos. A forma como expressamos nossa ira também é importante. A Bíblia nos ensina a responder com palavras brandas e gentis em vez de usar palavras duras que possam alimentar ainda mais a ira. A resposta branda tem o poder de acalmar o furor, enquanto palavras duras podem intensificar a ira e causar conflitos adicionais. Além disso, a Bíblia nos exorta a sermos tardios para irar-nos e prontos para ouvir. Essa passagem enfatiza a importância da paciência, da escuta atenta e do autocontrole. A ira humana não produz a justiça de Deus, portanto, devemos buscar o domínio próprio e evitar agir impulsivamente movidos pela raiva. A Bíblia também nos chama a abandonar atitudes e comportamentos iracundos, juntamente com outras características negativas, como a maldade, a maledicência e a linguagem indecente. Somos instruídos a abandonar essas coisas e a cultivar um coração cheio de bondade, perdão e compaixão. A paciência é destacada como uma virtude valiosa quando se trata de lidar com a ira. Aqueles que são pacientes têm discernimento e são capazes de passar por cima das ofensas sem deixar que a ira os controle. A Bíblia nos encoraja a buscar a sensatez e a superar as provocações em vez de permitir que a ira dite nossas reações. Além disso, a ira não deve ser cultivada ou nutrida, mas sim entregue a Deus. A vingança não é nossa responsabilidade, mas de Deus. Devemos confiar nele para lidar com as injustiças e evitar buscar vingança por conta própria. A Bíblia nos lembra que Deus é justo e retribuirá conforme sua vontade. Em resumo, a Bíblia nos convida a lidar com a ira de maneira sábia e controlada. Devemos buscar a paciência, o perdão, a compaixão e a paz, evitando agir impulsivamente movidos pela raiva. A ira não deve nos levar ao pecado, mas deve ser submetida ao domínio próprio. Através desses ensinamentos, a Bíblia nos oferece uma orientação valiosa sobre como lidar com a ira em nossas vidas diárias. A Bíblia aborda o tema da ira em várias passagens e oferece uma perspectiva sobre como lidar com esse sentimento. Vou compartilhar algumas passagens relevantes. Provérbios 14:29. Quem é lento para a ira tem grande discernimento, mas o de ânimo impaciente exalta a insensatez. Esta passagem incentiva a paciência e a sabedoria como alternativas à ira precipitada. Efésios 4:26. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Aqui, somos exortados a não permitir que a ira nos leve a pecar e a buscar a reconciliação rapidamente. Provérbios 15h01. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Essa passagem nos ensina sobre a importância de responder com gentileza e sabedoria, em vez de agir de forma agressiva ou provocativa. Tiago 1:19-20. Meus amados irmãos, tenham isto em mente, sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Aqui, somos encorajados a ser pacientes, ouvir atentamente e evitar a ira, pois a ira humana não promove a justiça de Deus. Colossenses 3h08. Agora, porém, abandonem todas estas coisas: ira, indignação,
maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Essa passagem nos lembra da importância de abandonar a ira, junto com outras atitudes e comportamentos prejudiciais. Provérbios 19h11. A sensatez do homem o faz tardio em irar-se, e é glória dele passar por cima da ofensa. Aqui, somos incentivados a buscar a sabedoria e a superar as ofensas, em vez de permitir que a ira controle nossas ações. Essas passagens mostram que a Bíblia reconhece a presença da ira, mas também nos exorta a controlar esse sentimento e buscar maneiras positivas de lidar com ele, como a paciência, o perdão e a sabedoria. Há outras passagens bíblicas que também abordam o tema da ira de forma direta ou indireta. Aqui estão mais algumas delas. Provérbios 16:32, e melhor é o longânimo do que o herói da guerra, e o que domina o seu espírito do que o que toma uma cidade. Essa passagem destaca a importância da paciência e do controle sobre nossas emoções, incluindo a ira. Efésios 4:31 e 32, toda amargura, cólera, ira, gritaria e blasfêmia sejam expelidas do meio de vocês, bem como toda a malícia. Antes, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Essas passagens instruem os cristãos a abandonarem a ira e a cultivarem a bondade, compaixão e perdão. Provérbios 22:24 e 25, não faça amizade com quem se ira facilmente nem ande em companhia de quem vive perdendo a paciência, você poderá aprender os seus hábitos e cair em armadilha mortal. Essa passagem nos alerta sobre a influência negativa de pessoas iracundas e nos incentiva a escolher nossas companhias com sabedoria. Romanos 12:19, amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, de mim é a vingança, e eu retribuirei, diz o Senhor. Essa passagem nos ensina a confiar em Deus para lidar com a justiça e evitar buscar vingança por nós mesmos, evitando assim a ira. Essas são apenas algumas das muitas passagens bíblicas que tratam da ira e do controle emocional. A Bíblia oferece orientações sobre como lidar com a ira de maneiras saudáveis, promovendo relacionamentos pacíficos e a busca pela justiça divina. A ira é um sentimento poderoso, uma emoção que todos nós experimentamos em algum momento de nossas vidas. No entanto, o que fazemos com essa ira, como a controlamos e a direcionamos, é o que realmente importa. A sabedoria encontrada na Bíblia nos oferece orientações preciosas sobre como lidar com a ira de maneira sábia e positiva. Ela nos lembra que a ira precipitada é insensata e nos adverte sobre os perigos de agir impulsivamente, movidos pela raiva. A paciência e o discernimento são verdadeiros tesouros quando se trata de controlar essa emoção avassaladora. A resposta branda, meus amigos, é uma arma poderosa contra a ira. Quando nos deparamos com situações que despertam nossa fúria, responder com palavras brandas e gentis tem o poder de acalmar o furor. Ao contrário, palavras duras apenas alimentam a ira, aumentando os conflitos e as consequências negativas. A Bíblia nos encoraja a sermos tardios para nos irarmos e prontos para ouvir. Essa é uma chamada para a paciência e para ouvir atentamente o que o outro tem a dizer. Ao fazermos isso, demonstramos sabedoria e autocontrole, evitando que a ira domine nossas ações e relacionamentos. Lembrem-se de que a ira humana não produz a justiça de Deus. Nossas atitudes também desempenham um papel fundamental no controle da ira. A Bíblia nos instrui a abandonar comportamentos e atitudes iracundos, juntamente com outras características negativas. A maldade, a maledicência e a linguagem indecente não têm lugar em um coração que busca a paz e a bondade. Cultivemos um coração cheio de perdão e compaixão, e veremos como isso nos libertará da prisão da ira. A paciência,
meus amigos, é uma virtude valiosa que nos ajuda a superar ofensas e provocações. Aqueles que são pacientes têm o discernimento para passar por cima das ofensas sem se deixar levar pela ira. Busquemos a sensatez, escolhendo não sermos controlados por nossas emoções, mas sim por princípios que promovem a paz e a harmonia. E, finalmente, confiemos em Deus para lidar com as injustiças. A vingança não nos cabe, mas a Ele. Devemos entregar nossas mágoas e desejos de vingança ao Senhor, confiando em sua justiça perfeita. Lembremo-nos de que Deus é o árbitro supremo, e Ele retribuirá conforme sua vontade. Meus amigos, diante dessas palavras de sabedoria, quero desafiá-los a abraçar uma nova abordagem em relação à ira. Vamos escolher a paciência sobre a impulsividade, a gentileza sobre a agressão e o perdão sobre o ressentimento. Vamos nos esforçar para ser tardios para nos irarmos e prontos para ouvir. Que a resposta branda seja o nosso distintivo em momentos de conflito e provação. Lembrem-se de que vocês são capazes de controlar a ira e direcioná-la de maneira positiva. Sejam exemplos de paz, amor e compaixão em um mundo muitas vezes dominado pela raiva. Permitam que a sabedoria da Bíblia os guie nessa jornada, fortalecendo o seu caráter e inspirando outros a seguirem o mesmo caminho. Deixo com vocês estas palavras de encorajamento, em que a ira não seja um fardo que nos aprisiona, mas uma oportunidade de crescimento pessoal. Que a paz e a serenidade preencham seus corações, capacitando-os a superar conflitos com sabedoria e amor. Que possamos trilhar esse caminho juntos, buscando uma vida livre da tirania da ira e abraçando a paz que transcende todo entendimento.